O empate com o Ituano no último domingo encerrou a sequência de 2 vitórias consecutivas do Guarani em casa nesta Série C. O Bugre venceu Itabaiana e CSA, depois empatou sem gols com o Galo de Itu. Vem de uma sequência boa, mas a gente não pode esquecer que a terceira divisão é muito difícil. Tem dia que essas coisas vão acontecer, a gente luta muito para isso não acontecer, mas os jogadores aí dentro estão muito focados. O primeiro tempo aqui no intervalo foi muito positivo, todo mundo bem cabisbaixo estava fazendo, nós levantamos a moral do grupo. O grupo sentiu muito esse empate, mas foi como eu falei para eles. É digerir hoje, saber o que vai fazer, amanhã já é outro dia e vamos em cima do Anápolis agora para conseguir nosso resultado. Apesar do resultado não ter sido o esperado, principalmente após o gol anulado de Bruno Santos, o Bugre aumentou a invencibilidade para 7 jogos. Ao longo desta sequência, Marcelo Fernandes ainda não conseguiu repetir a escalação em nenhuma ocasião. São 9 partidas no comando do Bugre, recheadas de lesões, suspensões e saídas de titulares da equipe. Mas na próxima segunda-feira, Marcelo deve ter força máxima para enfrentar a equipe do Anápolis fora de casa. Contra o Ituano, o único desfalque foi o meia Isaac, com sintomas gripais. Sem o jogador, Marcelo promoveu a entrada de Cauã Jesus pelo lado direito, mas a escolha não deu muito certo. O Cauã fez muito bem isso, né? Fechando ali o espaço, principalmente ele e o Diego ficando em cima dos 2 volantes, para que a nossa equipe tentasse jogar pelos lados. Eu acho que a gente tentou muito por dentro o jogo, no primeiro tempo. Nossa equipe ia jogar por fora, como foi o segundo tempo. Com o Emerson, mesmo na linha de 4, chegando para cruzar, o próprio Justo e o Cicinho tiveram oportunidade aqui, o próprio Gabriel. Então, assim, eu acho que também tem que dar méritos à equipe do Ituano, que soube também anular a gente. Depois de uma sequência difícil, enfrentando 3 concorrentes por uma vaga na zona de classificação, o Guarani visita o Anápolis, que é o vice-lanterna da competição. E contra as equipes que estão na luta direta contra o rebaixamento, o Alviverde tem feito valer o favoritismo. O Bugre venceu Botafogo, Itabaiana e Retrô. O Guarani visita o Anápolis na próxima segunda-feira, às 7h30 da noite, no estádio Jonas Duarte. Vamos lá, Breno, eu começo com você sobre o Guarani. Quais foram os erros cometidos pelo Marcelo Fernandes, que tem muito crédito? O Marcelo tem mais de 60% de aproveitamento no recorte com a administração técnica dele, mas errou notadamente neste jogo diante do Ituano. Quais são os erros que precisam ser corrigidos para o próximo jogo? Eu acho que o Guarani jogou muito defensivamente o primeiro tempo, né? Jogando em casa, deveria ter colocado um outro jogador para atuar ao lado do Bruno Santos. Por exemplo, o Mirandinha, que a gente já vem pedindo há um bom tempo, desde o jogo contra a Itabaiana, que ele entrou no lugar do Bilu e entrou bem no segundo tempo. Ele deve ser a principal novidade para o jogo da próxima segunda-feira, se o Marcelo Fernandes está pensando como a gente, né? Não havia a necessidade do Guarani jogar tão defensivamente. É claro que falta também um parceiro ali para jogar com o Diego Torres. O Cauã Jesus, por exemplo, seria melhor jogando ao lado do Diego Torres do que jogando lá na frente mais avançado como uma espécie de ponta. Uma outra coisa que eu faria se fosse o Marcelo Fernandes: o Ryuta Takahashi tem que ficar pelo menos como opção no banco de reservas. Ele vem mostrando isso, a qualidade com a bola nos pés, nos jogos da Copa Paulista. Até falei com um amigo ontem e esse amigo me disse o seguinte: o time principal do Guarani não tá cheio de Cristiano Ronaldo e Messi para não ter o Ryuta Takahashi no banco de reservas, né, Batista? Sem dúvida, daqui a pouco, inclusive, vamos mostrar. O Guarani venceu ontem o Rio Branco de Americana por 1-0, gol de Michael, e a assistência foi do Ryuta Takahashi. Mas o Marcelo Fernandes disse aí na entrevista coletiva de que o time jogou muito por dentro, tinha que jogar pelas beiradas. Ué, mas ele, treinador, que escalou o time assim, ué. Colocou 3 zagueiros concentrados no meio de campo com volantes e apenas com um homem lá na frente, que é o Bruno Santos. Então o treinador é que conduziu a escalação para esse procedimento, não é isso? Eu não acho que o Guarani foi defensivo, o Guarani foi mal escalado. Então, você, com certeza, o Marcelo estudou o Ituano, mas pelo que a gente assistiu no jogo, Gleger,
o Mazola Júnior estudou muito melhor o Guarani do que o Guarani, o Marcelo Fernandes, estudou Ituano. Então você quer fazer saída de 3, legal. Sarará tem boa saída pelo lado esquerdo, legal. O que fez o Mazola? Espetou 3, fez individual. O que aconteceu? O Guarani não conseguiu jogar. E o pouco que conseguiu jogar por dentro, o seu Caio Melo e o seu Kelvin erraram 265 passes no primeiro tempo. Aí não tem time que se organize. Não tem jeito, não é? Aí eu vou voltar naquela tese que eu estou defendendo desde a saída do Natan e do Bilu. O Guarani não encontrou e não tem nesse elenco substituto para esses dois. O Kelvin, que é um menino bom, que tem um futuro pela frente, não encaixou com o Caio Melo. Não encaixou. E na frente não tem parceiro, por enquanto, né? Aliás, não tem parceiro na frente porque o treinador é teimoso, né? O parceiro está no banco de reservas ali. Mirandinha e ele. Caso jogue no 4-4-2, enfim. Tá? Então o Mirandinha tem que começar o jogo. E essa coisa do Sarará, em alguns aspectos, circunstâncias, funciona. Mas esse jogo em casa, tendo que utilizar o lado do campo, que é o forte do Guarani, ele tinha que jogar num 4-3-3 ou no 4-4-2 se tanto, com o quarto homem com um deslocamento legal pelo lado esquerdo. Que é isso que faltou para o time do Guarani. Então é só escalar. Mas o Marcelo tem todo o crédito, porque no segundo tempo ele viu o que ele fez, ele corrigiu tardiamente, mas corrigiu. Ele sabe o que ele deveria ter feito. Então vamos esperar que no próximo jogo ele possa escolher de novo de maneira correta. Eu vou insistir. O Guarani não tem ainda substituto para o Bilu e para o Natan. Precisa ir às compras, porque nesse elenco, até que me prove ao contrário, por enquanto, pelo que eu assisti, esses jogadores estão fazendo falta. Sabe qual que é o grande problema também? Por exemplo, o Guarani vinha numa sequência, antes desse jogo do Ituano aí, muito boa, correto ou não? Correto. E aí o que acontece? O que acontece com o treinador adversário? Pô, o cara, peraí, o que está acontecendo lá no Guarani lá? Porque os caras estão numa crescente, estão, né, evoluindo. E não dá para dizer, por exemplo, se de começo, eu não estava na transmissão, mas de começo eu estaria dizendo, olha, tá ok. Até porque todos os jogos que ganhou jogando no Brinco de Ouro foi dessa forma. Jogando dessa maneira. Agora, só que tem o time adversário que está estudando também o Guarani, os pontos fortes, os pontos fracos, né? E aí foi o que fez o Mazola. Vamos marcar lá em cima, não dá espaço, marcação ferrenha, não deixa o Guarani jogar. Ah, tínhamos que ter jogado pelo lado. Ok, o Guarani vinha jogando pelo lado com os 3 zagueiros. Espetava lá o Emerson e o Cici. Quantos gols o Emerson fez? Quantas jogadas o Cici fez lá pelo lado direito? Dentro e fora de casa. Então, ele tentou usar o mesmo critério. Vamos supor que ele mude, e aí dá errado e perde o jogo. Por que não manteve o esquema de 3 zagueiros? E aí perde o jogo agora. Então, assim, ele usou um critério que não está errado, né? Mas, pô, o Guarani agora virou, né? Todo mundo está de olho. Pô, peraí, o que esses caras estão fazendo? Vamos dessa forma. E o Mazola é um cara inteligente, né? Um cara rodado, traquejado. Então ele já conhece o negócio. Eu acho que aconteceu isso, Batista. Ele esperava um Ituano de um jeito, só que o Mazola inteligentemente já, peraí, vamos neutralizar. Ele falou isso no primeiro coletivo. tempo. Falou, né? Falou, esperava, inclusive citou nomes de jogadores que ele imaginava que o Mazola fosse escalar e o Mazola mudou. Exatamente, no então meio, foi isso. Eu acho que tem a relação também do desempenho. A gente está falando de escalação, de escolha, mas 3 coisas aconteceram que normalmente não estavam acontecendo. Primeiro, o Diego Torres foi engolido pelo Bruno Silva. Marcação individual. O meio do campo do Guarani não andou. Não teve o jogo do Diego Torres, porque não conseguiu jogar. E esses 2 volantes que foram acionados erraram demais. Também. O Caio Melo e o Kelvin erraram demais. Eles que têm que fazer a transição, levar essa bola para meias e atacantes. Isso aconteceu. Agora, para fechar meu comentário, era possível mexer ainda no primeiro tempo. Portanto, o problema é o tal do protocolo, não vai mexer. É o protocolo alienígena, que não permite, é proibido para os treinadores no Brasil mexer no primeiro tempo. Mas aí, dava para mexer no primeiro tempo. Poderia, mas aí você perde o grupo. O Marcelo, ele é um cara que tem o grupo nas mãos e não está perdendo o jogo.
Vou mexer no primeiro tempo. Peraí, mas calma. Né? Eu não concordo. Eu sei, mas não é questão do protocolo. Isso aí é a cultura do futebol. Entendeu? Isso não vai acontecer nunca. Agora, tá tomando 2-0, perdendo o jogo. O cara, peraí, tem que mudar. Cultura equivocada. Mas 0-0... O Marcelo Fernandes disse na coletiva também que o Farney Coelho estará essa semana na CBF. É uma reunião que já estava marcada anteriormente, mas como o Guarani reclamou muito da arbitragem, o Farney Coelho provavelmente vai levar uma fita na sacola para mostrar lá na CBF. O gol? Fita é bom. Mas viu, Batista, assim, eu não estava na transmissão e não dei minha opinião ontem. Mas, cara, é um lance muito difícil. Eu, por exemplo, fiquei com a impressão, né, quando vi a primeira vez, de gol. Depois você começa a parar a imagem, você vai olhando os ângulos. Cara, é difícil. Entendeu? Não tem, não dá pra dizer. O Bandeira foi gol, claro. Olha aí, ó. Entendeu? Olha lá, ele tá lá atrás, olha lá onde ele tá. Dalpian dá condição pro Bruno Santos. O gol foi absolutamente legal. O Guarani foi prejudicado pela arbitragem. Mas não dá pra dizer que não é um lance difícil. O Bandeira foi muito convicto. Inclusive o Mazzola, na entrevista coletiva, ele falou a respeito disso. O Bandeira foi convicto lá e marcou. Quer dizer, a convicção do Bandeira tinha que ser exatamente ao contrário, porque na posição em que o Bandeira estava, o Bandeira tinha que ter observado que o Dalpian está na linha de fundo e está vindo para dentro. E o Bruno Santos, ao contrário, ele está por dentro, ele está dentro e está indo, atacando a bola. Então esse movimento que eles fazem, o Dalpian dá a condição para o Bruno Santos. Agora, não tem VAR, não existe VAR. Se tivesse o VAR, o gol seria validado. E aí vai ser, uma hora vai ser beneficiado, outra hora vai ser prejudicado. O Guarani já foi beneficiado em outro jogo, nesse jogo foi prejudicado. Mas agora, de qualquer maneira, vale aí a reclamação. Mas você concorda que é um lance muito difícil? O lance primeira vez que eu vi, eu falei gol, claro. Mas você não estava, Gleg, na posição do Bandeira. Para a posição do Bandeira não é um lance difícil. Mas você estava na posição do Bandeira para saber também? Estou analisando aqui depois de ter parado a imagem, de ter voltado, de ter congelado, entendeu? Agora, eu não estava na posição do Bandeira, evidentemente. Agora, aqui, parando a imagem e voltando, a gente percebe que claramente o Guarani foi prejudicado pela arbitragem. Eu não tenho também. Olha, vamos ver aqui. Eu quero dizer que eu não tenho essa conclusão, não consigo ter. Mas você está brigando com a imagem. Você não vou fazer. Você quer brigar com a imagem? Com o senhor. Briga com a imagem. O senhor está brigando. Eu não estou brigando, eu estou mostrando. O senhor está mostrando. Eu estou mostrando. É impossível ver. Impossível. E está afirmando que o Bandeira, ele não foi bem intencionado. Como é que... Eu não estou dizendo que ele foi mal intencionado. Eu estou dizendo que ele errou. Ele cometeu um erro porque ele não observou o Dalpian. Então tá bom, Batista. Fica com a sua tese, eu fico com a minha. Você está me ouvindo, Vinícius? Você pode ter a sua tese que é impedimento, eu posso ter a minha tese que é impedimento. E eu vou ficar em cima do muro. Você é o comentarista de tijolo. Você é o isentão. O isentão, ele fica em cima do muro, aí ele não se compromete. Pra mim, eu não me comprometo com A, eu não me comprometo com B. Não tem que comprometer, não. Eu não sou assim, não. Você sabe na dúvida dá o gol. Isso o senhor pode defender. Eu não pipoco, na dúvida, porque foi um lance duvidoso. Agora o senhor está categoricamente dizendo que vocês estão brigando com a imagem. Desculpa, o senhor está equivocado. Mostrei aqui, se não quiser ver, não tem nenhum problema. Não, eu estou vendo e mesmo assim na dúvida. Não precisa ver. Se não quiser, não veja. Eu não sou tijolo, agora, que a imagem mostra claramente que o gol foi legal, isso é inegável, não tem como. Ô Batista. Pois não, Breno. Sobre Richard Rios, eu gostaria de falar porque o Palmeiras recusou a proposta da Roma de 25 milhões de euros. O Guarani, lembrando que tem 13,34% e ontem a gente já trouxe a informação aqui na Rádio Bandeirantes a respeito do interesse do Zenit. O Zenit está querendo pagar 30 milhões de euros pelo Richard Rios. O Guarani tem 13,34%, Palmeiras tem 70%, Flamengo tem 6,66% e o próprio jogador tem 10%. O Zenit, que levou o Gerson, está querendo também o Caio Jorge.
O Guarani vai meter a mão aí em aproximadamente 26 milhões de reais nessa venda. Não, é o lance aqui, né? Essa é uma imagem, um torcedor que estava no tobogã, na mesma linha do Bandeira. O Bandeira está do outro lado, na frente da Vitalícia, e esse torcedor estava no tobogã. Mas a bola não chegou ainda no jogador do Guarani. Olha lá a bola lá onde está lá, ó. Então não é nesse momento que tem que paralisar a jogada. Olha a bola lá e olha aqui o jogador do Guarani que cabeceia, ó. Tá vendo ou não? Então não é nesse momento que paralisa. Concorda comigo? A bola... A bola tá chegando no jogador do Guarani, ele paralisou. Não, a bola tem que ser a hora que sai do jogador do Guarani. Exatamente. Então, foi beleza. exatamente isso que aconteceu na outra imagem, na outra foto que nós mostramos ontem e debatemos bastante a respeito desse lance. Vamos dar uma olhada aqui na tela de classificação da Série C. Caxias é o líder 27, abriu 4 na Ponte, que continua na vice-liderança. Ipiranga e Londrina têm o mesmo número de pontos. São Bernardo, com a vitória diante da Ponte, assumiu a 5ª colocação. Floresta 19, Brusque 18 e o Náutico é o 8º colocado, 17. Nos 2 últimos anos, o time que se classificou fez 29. Então, no caso da Ponte, se realmente esse ano for como o ano passado e também 23, a Ponte está a 6 pontos de conseguir a classificação. Ou seja, 2 vitórias em 8 rodadas. Foi a 12ª, né? 12ª. São, portanto, 19 no total. E aí, aqui, CSA tem 17 também, o Ituano 17, só que perde no critério de desempate. Todos estão com 4 vitórias, mas o Náutico tem um saldo melhor. 6 tem o Náutico, CSA 3 e o Ituano 2. O Náutico entrou de vez na briga, hein? O Náutico entrou na briga, tá aí o 8º colocado do Hélio dos Anjos. Vamos ver aqui a outra página. Essa é a página onde está o Guarani, que caiu para a 11ª colocação. Veja, o Guarani tinha grande chance de entrar no G8 e aí daí para frente fazer a manutenção. Mas caiu uma posição. Era 10º, fecha a 12ª rodada. Em 11º, 16. Figueirense 14, Maringá 14, ABC 14, Botafogo da Paraíba 13, Itabaiana 11. E aqui, né, tem aqui a zona, o tacho do capeta. Aí o cara perguntou, falou, ô Batista, por que você fala que a zona de rebaixamento é o tacho do capeta? Também gostaria de saber. Isso aí surgiu por causa do livro de Dante Alighieri, A Divina Comédia. Porque ele fala lá do purgatório, fala do inferno e fala também do paraíso. No inferno tem as almas que estão no chamado limbo. Elas cometeram erros, né? Elas são pecadoras, mas ainda não receberam a punição. Que é o caso aqui da zona de rebaixamento, entendeu? O campeonato não terminou, nós não sabemos ainda, né? se eles serão punidos ou não, correto? Isso. Então eles estão no limbo, eles estão lá no inferno, no tacho do capeta, mas ainda não receberam a punição que vai acontecer somente no final do campeonato. Tombense, Confiança, Anápolis e Retrô. E a tabela determina o seguinte, que em 8 jogos o Guarani tem que ganhar 4 para fazer 28, 50%. Não é uma tarefa fácil. O campeonato está muito equilibrado e todo mundo está reforçando. Os times que estavam lá meia boca no início do campeonato, como o Guarani, que melhorou bastante, estão se reforçando. O campeonato daqui para frente, para pontuar, não vai ser fácil. E o Guarani pega o Anápolis lá, fora de casa. E olha ali o Anápolis, ó, se ele vence, ele faz 13. Dá uma respirada na competição. Então é um jogo
Jogo duro, hein? Só fazer aqui uma correção. Eu disse que nos últimos 2 anos, o time que conseguiu a classificação para a segunda fase da Série C fez 29. Não, o ano passado o Remo fez 26. Esse regulamento começou em 2022. 2022, a Aparecidense precisou de 29. Em 2023, o classificado em 8º foi o São Bernardo, o Bernô, 29. E o ano passado, o Remo foi o 8º colocado, se classificou com 26 pontos. Só que tem um detalhe no campeonato do ano passado, estava vendo com o Gleger aqui, um aspecto que faz muita diferença para os times que estão lá embaixo, ou abaixo da primeira e segunda colocação. O Botafogo da Paraíba fez 41 pontos na primeira fase e o Atlético 40. Isso. Então eles estiveram no momento de vencer praticamente todos os seus adversários. 12 vitórias cada um. Fez com que o time fosse lá em cima. Esse campeonato aqui não está desse jeito. O que significa isso na prática? Que o equilíbrio vai ser maior. Não existe essa disparidade como tinha o ano passado. Botafogo, falando primeira fase, tá? Botafogo e Atlético voando e pontuando. Nesse ano não. Olha o Maringá, por exemplo. Perdeu para quem? Para o Floresta? Não, para o... Maringá perdeu aí para um time que estava no meio da tabela, que tomou o lugar do Guarani. Já vou lembrar. Brusque. Então, e é um time bom. É um time bem arrumado. Então, Batista, complicado.